Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Revalidar. Dentro do módulo de pneumologia, hoje nós iremos falar sobre tuberculose. Essa aula ela foi baseada segundo o Manual de Recomendações para Controle da Tuberculose no Brasil, do Ministério da Saúde e as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Na epidemiologia da tuberculose, a tuberculose é a 9ª causa de morte no mundo. Todos os anos ocorrem 10,4 milhões de casos por ano, sendo a grande maioria de pacientes do sexo masculino e pacientes adultos. Aproximadamente quase 10% desses pacientes são também pacientes HIV positivos e todos os anos ocorre aí uma média de 1,3 milhão de mortes devido à doença. A tuberculose também multiresistente, ela vem crescido nos últimos anos e a mortalidade global, ela também tem reduzido nesses últimos anos. Bem, esse mapa, né, que eu coloquei aí para vocês mostra, né, os principais países. Então podemos ver aí que a tuberculose é muito frequente na África, na Índia, na China, alguns outros países da Ásia e América Latina. E aproximadamente em torno aí de 25 a 30 países no mundo são responsáveis aí por quase 80% dos casos de tuberculose no mundo e também a associação entre tuberculose, HIV e também a tuberculose multiresistente. E no Brasil, qual é a nossa realidade? No Brasil, aproximadamente 70 mil casos por ano são notificados. Claro que esse número ele é subestimado e o Brasil ocupa hoje por volta da 18ª, 19ª posição de número de casos e ele vem caindo. Uma média de mais ou menos aí 38 casos por 100 mil habitantes e a tuberculose é a 4ª causa de morte quando a gente compara as outras doenças infecciosas parasitárias. A primeira, sem dúvida nenhuma, é a AIDS. Em relação à microbiologia, essa bactéria, foi descrito por Robert Koch em 1882. São bacilos aeróbios estritos, francamente gram-positivos, intracelulares e também não possuem flagelos nem esporos, não produzem toxinas ou cápsulas e tem uma característica importante desses bacilos porque eles são bacilos álcool-ácido resistente positivos, ou seja, eles se coram pela fucsina. Existem vários tipos, né, várias espécies de micobactérias, algumas delas são patogênicas na espécie humana, só que toda bactéria que não for a micobactéria tuberculose, nós chamamos então de micobacteriose não tuberculosa. Bem, a importância, né, da micobacteriose não tuberculosa não vai ser aprofundado nessa aula especificamente, mas pacientes com doenças crônicas, pneumoconioses, DPOC, sequela de tuberculose, bronquiectasias ou outras doenças estruturais pulmonares e também associadas à aspiração, fazem com que esses indivíduos sejam mais susceptíveis. E como se dá a transmissão dessa bactéria? A transmissão ocorre através do ar, através de gotículas de bacilos, onde o indivíduo expele ao tossir e isso então é inalado, chegando então ao trato respiratório inferior. A partir do momento que esse indivíduo então ele inala essa bactéria, ele vai então ficar infectado pelo bacilo, mas não necessariamente ele vai desenvolver a doença. Num paciente infectado, tá, ele pode, através, né, de contato com outras pessoas, quando ele tem a forma bacilífera, ele pode contaminar de 10 a 15 pessoas por ano. E, para que não ocorra a transmissão, o que vai definir se o indivíduo vai ou não desenvolver a tuberculose, vai ou não transmitir esse micobactério? São 4 fatores importantes. A presença, é claro, do agente infeccioso, a carga bacilífera, o estado imunológico e também a parte de
ambiente e duração da exposição. Então, quanto maior a exposição, quanto maior o contato com esse bacilo, maior o risco de vir a desenvolver a tuberculose. A transmissão, ela também tem algumas características importantes. Então, nós podemos observar que estão muito ligadas às condições de vida. Está ligado também à parte de problemas socioeconômicos, locais onde tenha um grande adensamento, um grande povoamento, locais também onde indivíduos vivam, né, em asilos, vivam, por exemplo, reclusos, prisões, e até mesmo também indivíduos que têm uma baixa condição socioeconômica. Além também de indivíduos, obviamente, que possuem o HIV e indivíduos também alcoólatras. A transmissão se dá, então, quando o paciente, ele inala esses bacilos e esses bacilos, então, atingem os alvéolos, podendo, então, ou não, gerar a doença. Quando esse indivíduo, então, inala esse bacilo, o que vai acontecer? Uma célula muito importante chamada macrófago. Então, esse macrófago, ele fagocita esse bacilo e esse bacilo, então, fica dentro desse macrófago. O macrófago, ele vai liberar uma série de substâncias, interleucinas, interferon gama, fator necrose tumoral. E o que acontece? Vai tentar, então, eliminar esse bacilo dentro do macrófago. A grande maioria, sem dúvida nenhuma, vai morrer, mas pode, né, acumular, devido a esse tecido morto, devido a essa morte celular, acumular o quê? Material tipo fibrina, formando, então, o que a gente chama de granuloma. Porém, o que acontece? Essa reação inflamatória no interior dos macrófagos, se tiver pelo menos ou um bacilo vivo dentro desse granuloma, quando o indivíduo tem, então, uma baixa de imunidade, isso pode, então, liberar outros bacilos e isso aí, obviamente, cair dentro da circulação sanguínea ou até mesmo dentro do pulmão. Então, a infecção tuberculosa, ela significa que os bacilos estão dentro do corpo da pessoa, mas não necessariamente a pessoa tem a doença. Então, o nome disso nós chamamos de primo-infecção. Bem, a tuberculose infecção, aproximadamente 90 a 95% da população mundial está infectada pelo bacilo da tuberculose, mas apenas um pequeno grupo, 5 a 10% desses pacientes infectados, eles desenvolvem a doença propriamente dita. E existem algumas formas de tuberculose. A forma primária progressiva, a forma pós-primária e a sequela de tuberculose, quando eventualmente esse organismo não fagocita, não elimina totalmente esse bacilo. E nós temos também a parte de localização da doença. Ela é basicamente uma doença pulmonar, mas também ela pode acometer outros órgãos. Nós vamos ver quais são esses órgãos. Além também de ter uma característica específica também no paciente HIV, nós vamos discutir um pouco isso mais à frente. Então, repetindo, o indivíduo ele inala o bacilo, esse bacilo chega ao pulmão e o indivíduo, então, dependendo da resposta imunológica, ele vai desenvolver o que a gente chama de primo-infecção. Bem, uma parte, a grande maioria desse grupo, 90 a 95%, vai haver uma resolução desse complexo e esse indivíduo, então, vai ficar com o que a gente chama de bacilo latente. E uma pequena minoria, de 5 a 10%, podem vir a desenvolver infecção. Naquele primeiro grupo, como eu disse para vocês, aquele grupo onde a infecção está latente, o que acontece? Fatores exógenos, queda de imunidade, paciente desenvolver outras doenças ou qualquer quadro de imunossupressão pode reativar esse bacilo que está dentro da célula e o indivíduo, então, vir a desenvolver a doença. É o que a gente chama, então, de tuberculose pós-primária. E como se faz o diagnóstico de tuberculose? Bem, como a gente deve investigar a tuberculose? Então, nós temos, então, o diagnóstico clínico epidemiológico, nós temos o diagnóstico
radiológico, nós temos o diagnóstico bacteriológico, nós temos as provas tuberculínicas e temos também o diagnóstico histopatológico. Nós vamos ver cada um dessas maneiras, né, dessas formas diagnósticas. Então, sem dúvida nenhuma, primeiro é o quadro, aquele paciente que tem tosse. Então, aquele indivíduo que tem tosse, algumas vezes ou não, acompanhada de expectoração por mais do que 2 semanas, então, das doenças que a gente deve colocar dentro do nosso diagnóstico diferencial é a tuberculose. A tuberculose, ela se caracteriza por quê? Uma tosse, geralmente uma tosse maior do que 2 semanas, inicialmente oligoprodutiva e com o passar do tempo ela pode ficar uma tosse produtiva e mais arrastada. O indivíduo inicialmente sem expectoração, mas com o passar realmente dos dias ele pode vir a eliminar a secreção e pode vir acompanhado também de outros sinais e outros sintomas, como febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso, anorexia, hemoptise. E tomar muito cuidado, sempre muito importante na anamnese, o quê? Ver se esse indivíduo teve contato recente com algum paciente que esteja em tratamento de tuberculose. Então, essa pergunta na anamnese é fundamental. Com relação à tuberculose extrapulmonar, como eu disse para vocês, ela pode ser, então, diagnosticada, pode ser encontrada em outros órgãos. Quais seriam esses órgãos? Nós temos, então, a tuberculose meníngea, a tuberculose ganglionar, a tuberculose pleural, a tuberculose óssea, a tuberculose geniturinária e a tuberculose que a gente chama de disseminada, que seria a forma miliar. Bem, a tuberculose extrapulmonar, a forma mais comum em indivíduos imunocompetentes, sem dúvida nenhuma, é a tuberculose pleural. Ela se dá através de contiguidade e disseminação hematogênica, pode ser primária ou secundária, geralmente ocorre em pacientes mais jovens, e o exame físico, principalmente na fase inicial da doença, geralmente é um exame normal. Com o passar do tempo, o indivíduo passa a desenvolver aquele quadro clássico de dor torácica típica, acompanhado de adinamia, fraqueza, emagrecimento, e pode também vir acompanhado de febre. Tá? Bem, geralmente esse derrame ele caracteriza como um derrame unilateral, pode ser de moderado a grande. Quando você faz o teste tuberculino, o PPD, por ser uma tuberculose paucibacilar, poucos bacilos, ela geralmente é um PPD negativo, e as características desse líquido pleural são muito importantes, são o amarelo citrino, geralmente os fatores, os critérios de Light, o indivíduo então vai ter um exudato, e existe um predomínio linfocitário com um ADA geralmente maior do que 40. A baciloscopia no líquido pleural, o rendimento é baixo, já a cultura e a histopatologia ajudam a aumentar bastante a chance diagnóstica. E uma coisa muito interessante é o seguinte, se você não tratar o paciente com tuberculose pleural, ele pode vir com uma imunidade boa a se curar sozinho, mas em 65% dos casos esse indivíduo pode adoecer novamente. Bem, nós temos também a tuberculose ganglionar, é a forma mais frequente de tuberculose extrapulmonar, principalmente em crianças e pacientes HIV positivos. Geralmente caracteriza por um aumento subagudo, num primeiro momento indolor e assimétrico das cadeias ganglionares, e as principais cadeias acometidas quais são? Seriam as cadeias cervicais anterior, posterior, supraclaviculares e algumas principalmente mais à direita. Bem, esses gânglios, eles geralmente são móveis, podem chegar a fistulizar, isso pode acontecer, e geralmente o diagnóstico é feito através de aspiração de agulha ou biópsia desse gânglio. Bem, a tuberculose miliar é um tipo de tuberculose disseminada, sua disseminação geralmente é uma disseminação hematogênica via sangue e acomete aproximadamente 1% dos pacientes imunocompetentes, porém, pacientes HIV positivos, esse número sobe para 10%. Pode ser uma tuberculose de forma aguda, então o indivíduo começar com febre, tosse, de forma aguda, ou pode ser de forma insidiosa, tá?
Bem, o que caracteriza do ponto de vista de raio-x? São pequenas opacidades nodulares de 1 a 3 milímetros e geralmente elas são simétricas, distribuídas nos 2 pulmões. E o diagnóstico, como também é uma tuberculose paucibacilar, o diagnóstico geralmente ele é clínico e radiológico. Já a tuberculose do sistema nervoso central é a forma mais grave. Ela pode se apresentar como forma de meningoencefalite ou mesmo um tumor chamado de tuberculoma. A sintomatologia vai depender muito do tamanho e da localização dessas alterações, e o indivíduo ele pode então apresentar sinais de irritação menínea, comprometimento de alguns nervos cranianos, principalmente o 2, 3, 4, 6 e o 8º par, além também do indivíduo ter alterações de equilíbrio, alterações cerebelares. O diagnóstico geralmente é um diagnóstico de suspeição, e o líquor, interessantemente, geralmente o indivíduo ele vai então colher o líquido, ele vai apresentar uma meningite asséptica. O que é isso? Tem realmente uma causa infecciosa, mas não é uma causa, como se diz, aparente. Então, nós vamos precisar de outros exames, principalmente da cultura do líquor e, é claro, da suspeita clínica diagnóstica. Quando o indivíduo ele apresenta o tuberculoma, dependendo da localização do tumor, pode até levar esse indivíduo a uma hipertensão intracraniana, e isso geralmente é bem evidenciado na tomografia de crânio. Bem, uma outra forma também de tuberculose é a tuberculose renal. Geralmente é a forma crônica, é a forma mais demorada para o indivíduo desenvolver. E geralmente se dá através de disseminação hematogênica. Por ela ter esse maior período de latência, sua evolução geralmente é insidiosa, geralmente ela é muito, muito lenta, e acima de tudo, o indivíduo ele pode apresentar uma disúria ou mesmo polaciúria, que é indistinguível de infecção do trato urinário. A dor lombar é incomum, e o ultrassom e a tomografia são instrumentos diagnósticos muito importantes para você poder chegar ao diagnóstico dessa entidade. A urina, o indivíduo apresenta leucocitúria, pode apresentar piúria, mas o que acontece? Geralmente o indivíduo é tratado como uma infecção urinária bacteriana e ele não melhora. Então isso é uma característica muito importante desse tipo de tuberculose. E como se dá o diagnóstico? O diagnóstico se dá através da cultura. Então, a presença, né, do bacilo de Koch na cultura de urina. Uma outra forma também de tuberculose extrapulmonar é o chamado mal de Pote, ou tuberculose óssea. É uma forma grave. Algumas vezes ela pode também, além da disseminação hematogênica, pode ter disseminação linfática. Os ossos mais comprometidos são vértebras, seguido das epífises dos ossos longos, joelho e até mesmo o quadril. A clínica é a dor e o aumento das articulações. Isso, então, é a clínica do paciente com tuberculose óssea. E essa dor é interessante porque ela começa de forma bem lenta, bem insidiosa, progressiva, chegando até o que? Uma incapacidade funcional. O diagnóstico ele é clínico, radiológico, e também nós temos aí uma bacteriologia positiva em 20%, e a cultura do líquido sinovial é que nos ajuda a dar o diagnóstico de tuberculose óssea, ou também conhecida como mal de Pote. A tuberculose extrapulmonar também ela pode acometer os olhos. Sem dúvida nenhuma, o tecido ocular, o local onde que mais ocorre essa infecção é a úvea. Então, nós chamamos de uveíte tuberculosa. Outra tuberculose também não tão comum, mas pode também ser encontrada, é a tuberculose que a gente chama de tuberculose pericárdica. Então, o indivíduo geralmente ele desenvolve sinais de dispneia, um quadro realmente sugestivo de tamponamento cardíaco, mas, né, o indivíduo ele tem acompanhado desses sinais e sintomas de tamponamento, febre, emagrecimento,
algumas vezes até também astenia, tontura, e quando a gente vai ver, o diagnóstico é então uma pericardite tuberculosa. Bem, outros achados também de exame físico que a gente deve estar atento quando a gente sempre avalia o nosso paciente, é pacientes com presença de eritema nodoso. Então, pacientes com eritema nodoso também entram no diagnóstico diferencial a tuberculose, e pacientes que apresentam PPD, forte reator, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre PPD, dores articulares, isso é chamado de artralgia de Ponce, e esse indivíduo pode também apresentar conjuntivite flictenular, então são formas diferentes da apresentação da tuberculose. Outra associação importante é o paciente que possui HIV e tuberculose. E nós podemos dividir em dois grandes grupos. Pacientes que têm a imunidade preservada, é aquele paciente que faz acompanhamento, está fazendo uso dos antirretrovirais, está bem medicado, bem acompanhado, com os leucócitos normais, carga viral baixa. Então, esse paciente, caso ele seja infectado pelo bacilo da tuberculose, ele vai desenvolver uma tuberculose, muito similar ao paciente imunocompetente em geral. Já o paciente que tem HIV, né, e ele está imunossuprimido, CD4 baixo, ele está, né, com outras, né, doenças diagnósticas também de síndrome da imunodeficiência adquirida, esse paciente é interessante porque ele pode apresentar tuberculose, e ele vai apresentar tuberculose geralmente em locais não muito comuns. Então, vai apresentar geralmente em sítios extrapulmonares. Então, linfonodos, medula óssea, sistema nervoso central, fígado, trato gastrourinário. Lembrando também que o paciente com HIV ele pode, devido à baixa de imunidade, acometer também outros locais, como pleura, peritônio, pericárdio. Geralmente, o PPD ele vai nos guiar, nos mostrando se esse indivíduo está realmente com uma boa resposta imune ou não. E a confirmação bacteriológica, sem dúvida nenhuma, é de grande importância para poder iniciar o tratamento desse paciente HIV. Bem, depois então da gente falar sobre a forma pulmonar e a forma extrapulmonar, a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico radiológico da tuberculose. Primeiramente, sem dúvida nenhuma, o exame mais pedido é o raio-x simples de tórax, não só pela questão da sua disponibilidade, pelo baixo custo e fácil acesso. Então, você deve então suspeitar, né, da doença. Então, você vai pedir o raio-x e você pode, dentro da anamnese, junto com a radiologia, ver se esse indivíduo já teve tuberculose no passado. O raio-x ele vai ajudar no diagnóstico diferencial, vai avaliar também se a gravidade, a extensão do comprometimento desse paciente, além também de nos apresentar ou diagnósticos, né, alternativos, ou mesmo aqueles pacientes, como eu disse, HIV, principalmente imunossuprimidos, eles podem ter apresentações atípicas. Dentro da radiologia, nós temos também o complexo primário, também chamado de complexo de Ranke. O que é isso? É um foco pulmonar, geralmente único, periférico, de 1 a 2 milímetros, e isso pode vir acompanhado de uma disseminação linfática e um foco ganglionar. O nome realmente dessas três características, repetindo, o foco pulmonar, a disseminação linfática, mas o foco ganglionar, nós damos o nome de complexo de Ranke. Aqui eu trouxe para vocês como, né, a gente então encontra, do ponto de vista de raio-x, essa alteração. Podemos ver aqui do meu lado direito, né, o foco de Ghon, e mais na região hilar nós vemos uma adenopatia satélite. Então, esse é então a imagem clássica do complexo de Ranke. Já pela tomografia, a gente vê um pouquinho mais com detalhes aqui, inicialmente, a janela pulmonar, e em seguida nós vemos o quê? A janela de mediastino, onde dá para poder ver claramente a adenopatia satélite calcificada. Então, o nódulo pulmonar calcificado mais a adenopatia satélite
junto, né, com o quadro de linfangite, então caracteriza o complexo de Ranke. A tuberculose ganglionar, geralmente ela acomete os gânglios da região cervical, do pescoço, supraclavicular, mas pode também acometer o quê? Os gânglios do mediastino, geralmente é mais unilateral e principalmente a maioria do acometimento ganglionar acomete mais crianças e menos pacientes adultos. As cadeias mais acometidas são hilar, paratraqueal, principalmente do lado direito, e os segmentos mais acometidos geralmente são segmento anterior dos lobos superiores e médio no lobo médio. Pode ocorrer também compressão, ou seja, esses gânglios crescerem tantos e causarem até uma atelectasia. A tuberculose pulmonar, nós temos então geralmente como característica radiológica são aparecimento de pequenas opacidades no parênquima, geralmente predominantes nos lobos superiores e também na porção superior dos lobos inferiores. Inicialmente começa com pequenas alterações e à medida, quanto mais vai se passando o tempo e não vai se fazendo o diagnóstico, vão então aparecendo outras alterações. O indivíduo ele pode inicialmente ser assintomático e depois começar com aquele quadro clássico de febre, tosse, de 2, 3 semanas, acompanhado aí também de sudorese noturna, emagrecimento e inapetência. Esse quadro clássico é mais comum em crianças. E o que acontece? Quando ocorre uma cavitação, então, ocorre então a saída do cásio liquefeito de dentro dessa cavitação, então isso realmente sugere bastante então o diagnóstico de tuberculose. Isso é praticamente indistinguível, é muito difícil você fazer uma distinção entre uma pneumonia bacteriana e um indivíduo com esse cásio liquefeito dentro do parênquima pulmonar. Então, tem que ter muita, como se diz, sensibilidade do médico, muita sensibilidade do profissional para poder realmente estar diferenciando uma coisa da outra. Uma dica que eu dou para vocês, geralmente o que acontece? Aquela pneumonia que não vem melhorando, fazendo uso de antibiótico, temos que ficar atentos. Por quê? Porque esse indivíduo pode estar apresentando uma tuberculose. Bem, do ponto de vista radiológico, a tuberculose miliar é uma tuberculose grave, é uma tuberculose onde apresenta, né, o indivíduo, então, uma característica de vários nódulos de 1 a 3 milímetros de forma bilateral, simétrica, e o diagnóstico, então, ele tem que ser suspeitado logo quando você, então, vê esse raio-x igual eu estou colocando aí para vocês. Sem dúvida nenhuma, a disseminação hematogênica é a principal via desse tipo de alteração e acomete mais indivíduos imunossuprimidos do que imunocompetentes. Pode acontecer de além dessas pequenas opacidades de 1 a 3 milímetros, pode haver, né, consolidações, tá, devido à associação de vários desses nódulos e também pode ser observado também, em alguns casos, a presença de linfadenomegalias, principalmente em crianças. Bem, a tuberculose pleural é a forma mais comum de tuberculose extrapulmonar em indivíduos imunocompetentes, ocorre mais em jovens. Como eu disse, inicialmente o exame ele pode ser normal e aquela dor torácica pleurítica, aquela dor quando você inspira de forma profunda piora, sem dúvida nenhuma é o achado mais importante. Isso pode vir acompanhado astenia, emagrecimento, hiporexia e, repetindo, a tuberculose pleural é muito, muito importante a colheita de líquido para exame, porque geralmente a tuberculose pleural é uma tuberculose paucibacilar. E, se possível, no seu serviço, se você puder solicitar a cultura ou mesmo, né, a biópsia de pleura, isso sem dúvida nenhuma aumenta e muito a sua possibilidade, a sua chance diagnóstica. Bem, aqui eu trouxe para vocês uma outra imagem, né, de tuberculose pulmonar, lembra muito um quadro realmente pneumônico, mas o que acontece? Geralmente você tem que suspeitar quando então
o indivíduo ele não responde antibiótico. O quadro é aquele quadro clássico de tosse, algumas vezes acompanhado de febre, emagrecimento, astenia e adinamia. E é claro, quando você vê essa outra imagem que eu estou mostrando para vocês, que é uma cavitação única, geralmente aí de 2, no máximo 3 centímetros no seu maior diâmetro, tá? Geralmente, quando ele tem paredes grossas, paredes mais grossas, não tão afiladas, isso sugere paciente com doença ativa. E quando vocês verem também essa outra imagem que eu estou colocando, opacidades de limites imprecisos nas regiões mais superiores, acompanhados de pequenos nódulos, isso geralmente também sugere que esse indivíduo esteja com tuberculose. Bem, pode também, né, acontecer desse indivíduo que desenvolver também tuberculose e, se não bem conduzida, se não bem tratada, ou mesmo até o diagnóstico, digamos, errôneo, ou mesmo o diagnóstico tardio, isso pode então fazer com que o indivíduo ele comece a apresentar estrias e alterações mais fibróticas. Outra forma também de apresentação da tuberculose pode ser o nódulo tuberculoso, chamado de tuberculona. São pequenas opacidades nodulares que elas simulam uma doença maligna, mas quando fazem então a biópsia, quando vai ver, é tuberculose. E menos comum são as cavitações em lobos inferiores. Sempre que vocês encontrarem cavitação em lobos inferiores, pensarem na associação entre tuberculose e HIV. E após, né, o indivíduo ter feito o tratamento da tuberculose, o indivíduo ele pode desenvolver o que a gente chama de alterações sequelares. Aqui eu trouxe para vocês um indivíduo com uma cavitação no lobo superior do lado direito, acompanhado da presença de bola fúngica. Então, sendo existe o que a gente chama de bola fúngica ou micetoma. Nada mais é do que a presença de fungos com crescimento que fica ali naquela região onde tinha a cavidade da tuberculose. Tomar muito cuidado, porque esse indivíduo ele pode apresentar o que? Hemoptises, então, de repetição. Então, o indivíduo, quando vocês verem essa imagem num paciente com hemoptise, lembrar aí de micetoma ou bola fúngica. E repetindo, pacientes que não fazem o tratamento corretamente, pacientes que, como se diz, têm um diagnóstico tardio, então o paciente ele pode apresentar com diversas dessas alterações cicatriciais, então espessamento de pleura, bronquiectasias, ou mesmo aí cavidades no parênquima pulmonar. E uma pergunta também que me fazem muito é quando a gente deve pedir a tomografia de tórax. Geralmente a tomografia de tórax ela está indicada quando o raio-x de tórax ele vem normal ou quando o indivíduo apresenta pequenas, discretas alterações no parênquima pulmonar. Se você também tem dificuldade de avaliar aquilo que é sequela ou que é doença ativa, também é uma boa indicação fazer a tomografia. Pacientes com HIV, todos se deve pedir a tomografia para avaliação de pacientes e quando você quer avaliar melhor, principalmente o mediastino, sem dúvida nenhuma a tomografia é a ferramenta bem superior quando comparado ao raio-x de tórax. E é claro, nas dúvidas, né, no diagnóstico diferencial, sem dúvida nenhuma, você pode também solicitar esse exame. Bem, vamos agora para o diagnóstico bacteriológico. Para quem que eu devo solicitar a baciloscopia do escarro? Bem, então quando eu quero, então, um indivíduo dar o diagnóstico, o indivíduo tem aquele paciente com tosse, aquele paciente com mais de 2 semanas, astenia, emagrecimento, então sem dúvida nenhuma existe uma suspeita clínica, então o indivíduo sintomático, sem dúvida nenhuma, esse indivíduo deve fazer. Indivíduo que tem a suspeita clínica, mas também pode ter o que? Alterações radiológicas, está pouco sintomático. Esse indivíduo também deve fazer a baciloscopia do escarro. E pacientes com suspeita de tuberculose extrapulmonar, esse também deve ser
solicitado, porque algumas vezes, não sempre, você pode conseguir dar o diagnóstico de tuberculose mesmo nesses pacientes com alterações ou tuberculose fora do pulmão. Bem, a coleta do escarro, o ideal é você colher realmente o paciente, o primeiro escarro, né, da manhã, estimular esse paciente a fazer uso de bastante líquido e, preferencialmente, deve-se colher pelo menos 2 amostras. Lembrando que esse exame tem uma sensibilidade em torno de 60%. Outro cuidado técnico também importante, levar para o laboratório o mais breve possível e, quando não puder levar, proteger de luz solar, e você pode colocar numa geladeira ou realmente naquelas câmerazinhas de isopor com gelo. Bem, com relação ao resultado do exame bacteriológico, pode vir negativo, pode vir raros presenças de bacilos, 1 cruz, 2 cruzes e até 3 cruzes. Bem, outra forma também, né, dentro do diagnóstico bacteriológico é a cultura para micobactéria. Isso aumenta bastante a sensibilidade para o diagnóstico. Você consegue, então, identificar o Mycobacterium tuberculosis ou o Mycobacterium não tuberculoso, e você consegue também avaliar o teste de sensibilidade, se aquele indivíduo vai ou não responder às drogas prescritas para o tratamento. Nós temos basicamente 2 testes, o de Lowenstein-Jensen, que sem dúvida nenhuma é o melhor teste, é o mais preconizado, e nós temos também outros testes também, como o MicBacTec. O Lowenstein-Jensen é o gold standard para o diagnóstico da tuberculose e geralmente ele demora de 2 a 8 semanas para poder ficar pronto. Bem, e aí você me pergunta, para quem que eu devo pedir a cultura do escarro? Então eu peço o escarro para aquele grupo de pacientes que eu falei com vocês, e para quem que eu devo pedir a cultura de escarro? A cultura, indivíduos então com baciloscopia negativa e você tem suspeita ou clínica ou radiológica de tuberculose, se deve pedir a cultura. Suspeita de tuberculose em pacientes com amostras, né, ou suspeita de doença paucibacilar, você deve pedir. Por quê? Porque é uma forma de você tentar chegar também ao diagnóstico mesmo o indivíduo tendo poucos bacilos. Bem, indivíduos também com a tuberculose, mas com dificuldade de obtenção de amostras. Então, esse indivíduo também, sem dúvida nenhuma, ele tem benefício em fazer a cultura. Tuberculose extrapulmonar, e quando você suspeitar de micobacteriose não tuberculosa, sem dúvida nenhuma é muito, muito importante. Por quê? Porque o tratamento ele vai ser um pouquinho diferente da tuberculose habitual. E o teste de sensibilidade? Para quem que eu devo, então, solicitar o teste de sensibilidade? O teste de sensibilidade, pacientes, né, com contato com pacientes tuberculosos, que seja tuberculose resistente, esses, então, deve ser solicitado. Pacientes com antecedente de tratamento prévio, para poder ver se ele não está desenvolvendo uma tuberculose multiresistente. Pacientes imunodeprimidos, principalmente pacientes portadores de HIV. Qualquer outra imunossupressão também, mas HIV, sem dúvida nenhuma, é um paciente que a gente deve ter mais atenção. Pacientes com baciloscopia positiva ao término do 2º mês de tratamento, então, assim, pode indicar, por exemplo, uma falência de tratamento. Então, é importante saber se a sensibilidade, ou seja, se os antibióticos que estão sendo dados estão sendo específicos para aquela bactéria, enfim, para aquele tratamento. E pacientes, claro, que apresentam falência ao tratamento de tuberculose. Então, sem dúvida nenhuma, deve ser solicitado, então, o teste de sensibilidade. Bem, uma outra forma da gente tentar aumentar um pouquinho a sensibilidade e ajudar o paciente a fazer o escarro é o que a gente chama de escarro induzido. Geralmente a gente faz uma inalação ultrassônica com solução salina a 3%, e a gente geralmente passa para aqueles pacientes que têm tosse pouco produtiva ou mesmo tosse sem escarro, né, digamos assim. Bem, e a prova tuberculínica? A prova tuberculínica nada mais é do que a avaliação, né, da resposta imune celular,
eu coloco então de forma intradérmica, eu faço uma injeção, né, intradérmica e faço então uma leitura após 48 a 72 horas. Isso é chamado de PPD, né? E para que serve o PPD? Bem, o PPD hoje nós temos basicamente aí considerar duas coisas. Pacientes que tenham menos do que 2 anos de idade, o PPD ele vai ser então positivo quando ele for maior ou igual a 10 milímetros. Pacientes vacinados com mais de 2 anos de idade, tá? Pacientes não vacinados ou pacientes com imunossupressão, eu já considero já um PPD positivo quando ele tiver, então, maior do que 5 milímetros. Bem, pode ocorrer, tá? Um aumento, pode ocorrer uma induração quando eu faço a repetição desse PPD e não se deve repetir o PPD para pacientes que apresentam o primeiro teste maior ou igual a 10 milímetros. Bem, para quem que eu vou indicar o PPD? Basicamente para 2 indivíduos, 2 grupos. Para aqueles pacientes onde eu estou investigando, né, infecção latente, ou seja, se esse indivíduo teve ou não, né, contato com o bacilo da tuberculose, né, e eu suspeito que ele esteja desenvolvendo a doença, ou na investigação de pacientes com infecção latente e pacientes que tenham TB, a doença, né, em criança. Então, esses 2 grupos de pacientes, sem dúvida nenhuma, vale a pena você pedir o PPD. Lembrar que existe o falso negativo. Então, o indivíduo ele pode ter um exame negativo, mas, na verdade, aquele exame está errado. Por quê? Citei aqui para vocês, coloquei aqui as principais causas. Então, algumas vezes o material não foi bem armazenado, não foi feita uma técnica correta, algumas vezes o paciente está gestante, algumas vezes o paciente está imunossuprimido, muito imunossuprimido, então ele não vai ter resposta imune. Então, tomar um pouquinho de cuidado na interpretação do teste. Bem, com relação ao diagnóstico ainda, nós temos também o método histopatológico. O método histopatológico ele é muito útil na investigação das formas o quê? Extrapulmonares e também naqueles pacientes que tenham doença pulmonar, mas que apresentam, né, a doença de forma difusa, de forma disseminada. O exemplo prático é o paciente com tuberculose miliar. Repetindo, ele é um paciente paucibacilar, mas algumas vezes é necessário fazer uma histopatologia para poder confirmar. Bem, nós temos também outros métodos, tem sido desenvolvido outros métodos de diagnóstico de tuberculose, como por exemplo o Bactec MGIT 960, que dá o diagnóstico em 10 dias. Nós temos também o Bactec 460, um pouquinho mais, de 10 a 40 dias. E nós temos também detecção através de amplificação de PCR, ou seja, parte genética. São métodos muito eficientes, cada vez mais crescentes, mas esses métodos são métodos ainda para o cenário clínico, são métodos realmente mais para locais de pesquisa, são métodos ainda caros e não disponíveis para toda a população. Tá? E nós temos até métodos, tá? Alguns diagnósticos podem chegar até 2 horas para poder dar o diagnóstico de presença do micobactéria. Bem, aqui eu trouxe mais para poder exemplificar para vocês. Eu acho que vale a pena depois, no módulo de pediatria, estudar isso de forma um pouco mais aprofundada, que é como se dá o diagnóstico de tuberculose em crianças, né? 20% das crianças têm apresentação extrapulmonar. Principais locais: gânglios, pleura, ósseo e meninge. Então, a gente faz o que? Através de uma soma de pontos, esse quadro aí que eu coloquei para vocês, então não deixar de estudar isso. Bem, com relação então ao estudo radiológico, nós já mostramos as principais alterações da tuberculose primária e da tuberculose pós-primária, mas o raio-x, sem dúvida nenhuma, ele continua sendo o exame de escolha para o quê? Para o acompanhamento desses pacientes. A gente não vai ficar pedindo tomografia para todo mundo e a gente vai acompanhar, ver aqueles pacientes sintomáticos respiratórios, aqueles que tiveram contato com o paciente com TB,
suspeita de TB extrapulmonar, pelo menos um raio-x de tórax vale a pena pedir, e todo paciente com HIV deve-se ter pelo menos aí um raio-x de tórax. Bem, vamos falar agora sobre o tratamento. Bem, depois do diagnóstico confirmado da tuberculose, o que a gente vai fazer? Bem, é uma doença de notificação compulsória, então a gente tem que notificar o caso, pesquisar os pacientes contactuantes, quem trabalha com aquele indivíduo, quem mora com aquele indivíduo, qual o contato, né, qual a frequência que tem contato com esse indivíduo, e oferecer, não é obrigatório, mas sempre que possível, solicitar sorologia para HIV. É claro que tem um grupozinho que vai fazer o tratamento de tuberculose que a gente sempre deve tomar um pouquinho mais de cuidado. Quem são eles? Aqueles pacientes idosos, aqueles pacientes hepatopatas, aqueles pacientes nefropatas e até mesmo aqueles pacientes que fazem uso de outras medicações que interferem no citocromo P450, podendo levar a alterações hepáticas, além de pacientes infectados pelo HIV que fazem uso de anticonvulsivantes. Bem, o tratamento, o regime, sem dúvida nenhuma, é ambulatorial. Raramente a gente vai internar um paciente para poder tratar tuberculose. Quando que a gente vai internar o paciente para poder tratar tuberculose? O paciente com meningoencefalite, tuberculose, aqueles pacientes com o estado geral muito comprometido, aquele paciente muito debilitado, ou mesmo o paciente que, do ponto de vista socioeconômico, não tem condição de fazer o tratamento. Então, o ideal é que esses pacientes a gente interne e faça o tratamento inicial no hospital. A partir do momento que ele tiver condição, ou que eu conseguir encontrar a família, um acompanhante, eu depois, então, encaminho para esse paciente fazer o tratamento ambulatorial. Bem, o tratamento é chamado de TDO, tratamento diretamente observado. Por quê? O tratamento da tuberculose, como é uma micobactéria intracelular de crescimento lento, é um tratamento que a gente vai fazer de pelo menos aí 6 meses, né? O tratamento da tuberculose. E nós temos basicamente 2 tipos, né? De fases. Então nós temos o que a gente chama de fase intensiva e depois a fase de manutenção. A fase intensiva é onde que eu vou procurar eliminar principalmente aquela população bacilífera maior. Por quê? Porque para poder evitar aquele crescimento logaritmo, né, geométrico. Já o restante do tratamento, os últimos 4 meses, são para poder eliminar aquelas bactérias mais latentes, persistentes ou mesmo mais resistentes. Bem, o esquema antigamente, né, eram aí aproximadamente aí 9 comprimidos e hoje vai depender do peso, né, eu posso dar para o indivíduo 4 comprimidos, 3 ou 2 segundo o peso. Bem, geralmente esse indivíduo ingere esses comprimidos pela manhã, dose única diária, e explicar o porquê para esse paciente desse tratamento supervisionado. Então, você vai, né, ao posto de saúde, levando o encaminhamento, levando a carta, e você então vai receber a medicação, tá, para uma semana. Depois de uma semana tem que voltar, por isso que o tratamento chama tratamento supervisionado. Bem, as drogas, então, que a gente usa, né, são 4 drogas, é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Então, esse é o tratamento de ataque, é o tratamento para poder evitar aquele crescimento geométrico. Então, esse você vai fazer durante 2 meses e depois o tratamento de manutenção com a rifampicina e a isoniazida. Bem, esse é o esquema básico de tratamento para tuberculose, igual eu estou mostrando aí no quadro para vocês, tanto para adultos quanto para pacientes adolescentes, e dá para poder ver que ele é dividido o quê? Pela faixa de peso, então isso é importante. E nós temos também uma característica importante, a tuberculose meningia ou a meningoencefalite tuberculose. Essa tuberculose ela é tratada de uma forma um pouquinho diferente, ela tem 2 características, uma é o tratamento mais a longo prazo, de 9 meses, e a outra, durante realmente os primeiros meses, não é incomum a associação de corticoide, geralmente a dexametasona. Bem, falando ainda de tratamento, né, o que eu vou chamar de caso novo? É um conceito importante que algumas vezes a gente esquece.
Bem, o caso novo são todas as formas de tuberculose, seja pulmonar ou extrapulmonar, exceto a meningoencefálica, podendo ou não estar infectada ao HIV. Paciente que nunca usou a medicação tuberculose ou usou por menos de 30 dias, esse ainda é considerado caso novo. Retratamento ou recidiva é aquele paciente que o que acontece? Ele já teve, né, contato com o bacilo da tuberculose, já teve a doença e esse indivíduo então já fez aí o uso provavelmente do esquema 1 e o paciente então, independente do tempo que esse episódio ocorreu, esse conceito então nós chamamos esse paciente de retratamento ou recidiva. Todos os casos de retratamento, todos eles, é fundamental a cultura e o teste de sensibilidade. E você vai manter o paciente com o esquema básico até o resultado desses exames. Então, eu trouxe esse quadro só para poder relembrar então o conceito, o que é caso novo, o que é o tratamento, né, anterior, o que é o tratamento da meningoencefalite tuberculosa, que, como eu disse para vocês, é um tratamento de mais tempo, 9 meses, e algumas vezes associado a corticoide. E outro conceito novo também é o paciente com falência ou multiresistência ao tratamento. Quem que são esses pacientes? São pacientes que usam geralmente esquemas especiais quando geralmente eles fazem uso dos remédios de tuberculose e eles não respondem, então isso é considerado então de falência e a gente sempre deve então solicitar cultura e teste de sensibilidade para poder ver se esse indivíduo é resistente ou não ao tratamento de tuberculose. Bem, aqui eu trouxe também esse quadro importante, isso cai muito realmente em questões, os efeitos adversos das medicações tuberculostáticas. Então isso aqui tem que estudar, eu não vou ler para vocês, isso aqui tem que saber, tem que estudar, isso é muito frequente. Então as principais alterações são náusea, vômito, suor, prurido, dor articular, neuropatia periférica, hiperuricemia, cefaleia. Temos aqui nesse outro quadro neurite óptica, hepatotoxicidade, hematúria, nefrite. E o que a gente deve fazer, né? Quais são as drogas que causam essas alterações e o que a gente deve fazer para poder então conduzir o nosso paciente. Tá? Então, não deixem de estudar as reações adversas, os efeitos colaterais dos remédios tuberculostáticos. Bem, uma coisa também muito importante é o seguinte, e aquele paciente que você suspeita que ele tenha tuberculose e você não consegue chegar a um diagnóstico? Sem dúvida nenhuma, esse paciente deve ser encaminhado para o especialista. Então, o especialista, o pneumologista que deve, então, conduzir esses casos. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre prevenção. Como eu consigo, então, prevenir a tuberculose? Bem, eu posso fazer através de vacinação, quimioprofilaxia, investigação e acompanhamento dos acompanhantes ou mesmo minimizar o risco ocupacional, né, de contato com esses pacientes. A vacinação geralmente é feita em recém-nascidos, tá? Você pode também fazer em crianças e adultos HIV, não tem problema nenhum. Então isso também cai bastante também em prova. E o que acontece? Para quem que você não vai vacinar? Pacientes recém-nascidos com peso inferior a 2 quilos, pacientes que têm alguma enfermidade, alguma afecção dermatológica importante, ou pacientes imunossuprimidos, tá? Então, esses pacientes não se deve vacinar. Isso são as contraindicações relativas. Absolutas é paciente com imunodeficiência congênita e pacientes HIV positivos adultos e crianças, né, sintomáticas. E a quimioprofilaxia? O que é a quimioprofilaxia? A quimioprofilaxia nada mais é do que a administração de isoniazida, segundo o peso, né, do paciente, e após a avaliação, a leitura do teste tuberculínico. Geralmente a dose é de 5 a 10 miligramas por quilo, no máximo de 300 miligramas por dia, por um período de 6 meses. Quimioprofilaxia primária. Bem, a quimioprofilaxia primária eu vou dar então para aqueles pacientes, tá, que são recém-nascidos e tiveram contato com o bacilo da tuberculose. Eu inicio então a quimioprofilaxia
e após 3 meses eu avalio o PPD. Se vier maior do que 5 milímetros, eu mantenho esse tratamento por 6 meses. Se vier menor, eu estou autorizado a suspender o tratamento. Já a quimioprofilaxia secundária, o que é? É aquele indivíduo que eu quero prevenir a infecção dela evoluir, ou seja, ele teve contato com o paciente com tuberculose, tá? E o que acontece? Ele tem uma alteração de PPD. Então eu coloquei aí nesse quadro aí para vocês as principais indicações, também não é para todo mundo. Então, por exemplo, um paciente que tem uma alteração radiológica, né, um paciente que tem uma alteração radiológica, eu acho que esse paciente já teve tuberculose, tem sinais aqui de sequela, e você quer, por exemplo, dar uma medicação imunossupressora, alguma coisa. Então, esse indivíduo, antes de iniciar a medicação imunossupressora, ele deve fazer a quimioprofilaxia secundária. Bem, algumas situações também especiais também são grávidas, né? Então, grávidas, a gente deve postergar ao máximo, né, o tratamento tuberculostático. E pacientes gestantes infectadas pelo vírus HIV, geralmente a gente começa a fazer o tratamento, geralmente a partir do 3º mês de gestação, depois que o neném aí já está formado. Pacientes, tá, HIV, ou mesmo que tenham AIDS, radiografia de tórax normal, mas com PPD maior do que 5 milímetros, esse paciente também pode ser um paciente aí que vai se beneficiar com a quimioprofilaxia. Contatos intradomiciliares ou institucionais de pacientes bacilíferos, independente do PPD, devem receber quimioprofilaxia, e pacientes com PPD menor do que 5, tá? Ou que tenham o PPD maior do que 5 e não submetido a tratamento de quimioprofilaxia. Então, também esses pacientes podem se beneficiar. E, por último, aqueles pacientes que têm cicatriz radiológica de tratamento de tuberculose. Algumas vezes ele nem sabe que ele teve tuberculose, mas você suspeita, né? Discute com o especialista, discute com o colega, com o infectologista. Então, nesses casos, independente do PPD, geralmente faz a quimioprofilaxia. Bem, e por último, vou deixar aí para vocês a avaliação de contatos, né? Tanto de pacientes, crianças menores do que 10 anos, quanto de pacientes adultos. E, por último, lembrar que o risco ocupacional, né, se tem algum caso de tuberculose na sua empresa, no seu hospital, na sua escola, no asilo, então, fazer realmente a pesquisa dos contactuantes, deixar o pessoal da administração ciente e avaliar se há necessidade ou não de uso de máscara de proteção para poder, por exemplo, num hospital, ter contato ali com aquele indivíduo. Geralmente não é a máscara cirúrgica comum, é uma máscara especial, que ela é padronizada como N95. Pessoal, é isso então que eu tinha para poder passar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Tuberculose é um assunto muito, muito interessante, cai muito, muito em prova. Por favor, não deixem de estudar e qualquer dúvidas, eu estou à disposição. Um abraço.